tudo relacionado a carros está muito caro nos últimos anos. Tem muitas razões para isso estar acontecendo, mas os brasileiros estão bastante desanimados pelo sonho do carro zero estar ficando cada vez mais distante. Mas há uma esperança. Esse tempo de vacas magras pode estar perto do fim. Por que eu estou falando isso? Porque os preços dos carros usados estão prestes a cair, a desabar literalmente nos próximos meses. Pessoal, esse vídeo dá um duro danado para ser editado e ser postado para vocês. O que eu peço em troca é só o seu like, então dê like no vídeo para que esse vídeo chegue no maior número de pessoas possível, assim ajudando cada vez mais pessoas. O sonho de muitos brasileiros de comprar o seu primeiro carro zero ficou totalmente fora de cogitação depois dessa enorme crise sanitária que ainda vivemos. O preço do carro novo ficou irreal e os carros usados subiram absurdamente de preço por conta da alta demanda e por ser uma ótima opção bem mais em conta em relação aos carros 0 km. Qual o motivo dos preços terem subido tanto e por que eu acho que esses preços vão cair? Todo mundo já sabe que estamos em crise, mas os preços subiram por conta de uma crise específica. Os estragos feitos pela crise de saúde que começou em 2020 e que são sentidos até hoje, principalmente no setor automotivo. Esse efeito no setor aconteceu por conta da quebra na cadeia global de produção, que por sua vez encareceu as matérias-primas usadas no mundo inteiro. O chip semicondutor é um dos itens fundamentais e sua produção caiu, e os que foram produzidos não conseguiam sair de Taiwan e chegar nas fábricas pelo mundo. Isso aconteceu porque no auge da crise sanitária, muitas pessoas compraram produtos eletrônicos como videogames ou computadores para ter o que fazer em casa. E esses aparelhos também usam chips semicondutores. E no mesmo tempo, os carros caíram à procura, porque estava todo mundo em casa e os carros estavam cada vez mais caros. Isso faz sentido. Se você está em casa, você vai comprar um carro? Não, você vai comprar alguma coisa para distrair a sua mente. E ainda com o preço do carro do jeito que estava, não valia a pena. Fábricas de componentes para carros foram fechadas durante esse período, umas de forma temporária e outras de forma definitiva. E as montadoras ainda não eram capazes de voltar ao ritmo de produção como eram em 2020. A pandemia está chegando ao fim e as pessoas voltaram a procurar carros novos para comprar. E as lojas e as montadoras não tinham esses carros em estoque. E isso fez o preço do carro aumentar ainda mais. As pessoas que buscavam por um carro zero tinham que esperar numa fila até 4 meses para receber o seu carro 0 km. Isso jogou os preços dos carros zero lá para as alturas, seguindo a lei da oferta e da procura. Outros fatores também contou para aumentar ainda mais os preços, a demanda gigante das locadoras de veículos. Isso mesmo, as pessoas no longo desses 2 anos não estavam mais dispostas a pagar tanto dinheiro em um carro zero. E qual é o efeito disso nos carros usados? As pessoas começaram a comprar mais carros usados e seminovos. Com o aumento da demanda por esses tipos de carro, entra novamente em cena a lei da oferta e da procura. E os preços dos carros usados também subiu absurdamente. Para as pessoas que não queriam pagar caro em um carro novo e nem no carro usado, a solução era alugar um carro e foi exatamente isso que aconteceu. De janeiro a junho de 2022, as locadoras compraram mais de 35 mil carros por mês. Mas em junho desse ano, o número subiu ainda mais, para 45 mil carros por mês comprados pelas locadoras. Esses números são muito altos e também contribuíram para a falta de automóveis nas lojas para as pessoas comuns comprarem. Tudo isso estava acontecendo, mas o fato das pessoas estarem podendo viajar para ver os seus familiares ou para curtir com sua família. E isso aconteceu um efeito inesperado. A demanda por veículos alugados explodiu de um jeito que nem as locadoras estavam esperando. Até para alugar um carro nos últimos 2 anos ficou muito difícil. Essa bagunça foi causada basicamente por não ter carros o suficiente nos estoques das montadoras. E dá para entender que tudo isso contribuiu para o grande aumento nos preços dos carros. Os brasileiros vêm sofrendo nos últimos anos quando o assunto é dinheiro na conta. Mesmo com o auxílio emergencial dado pelo governo,
a situação não continua fácil para o povo brasileiro. Se os supermercados sofreram com a inflação, imagina ir na loja comprar um carro zero, e nem precisa ser um carro bom. O Kwid, que foi lançado a cerca de 30 mil reais, hoje está custando a bagatela de 60 mil reais. Com preços tão altos nos carros novos, a demanda por carros usados cresceu absurdamente e jogou os preços dos usados lá para cima. Recentemente, os carros usados apresentou uma grande tendência de queda pela tabela FIPE e o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o melhor medidor da inflação atualmente. Entre abril e junho, a média dos preços dos carros usados caiu em média 7,5%. Mas por que os preços vêm caindo tanto? E por que a tendência é de queda? Você acredita que tem a ver com a taxa Selic? É um jogo do Banco Central. Com os juros altos e o cenário econômico muito difícil, as pessoas não querem mais comprar carros novos e nem carros usados. Então o Banco Central faz um jogo, aumentando a taxa de juros e diminuindo a taxa de juros, dependendo do cenário econômico do país. Então eu vou fazer um vídeo só sobre taxa Selic, tá? Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade no canal, tá? Eu sei que eu disse antes no vídeo que os carros usados tinham se tornado uma boa alternativa, e isso era verdade, mas com a alta na demanda, os preços subiram muito e até os carros usados ficaram inacessíveis. Mas com os preços tão altos, fez com que a demanda por carros tenha caído, tanto em carros novos como em carros usados, porque se continuasse subindo os preços, ninguém mais ia conseguir comprar um carro. Os preços dos combustíveis também ajudou para a queda da demanda por carros. Mesmo com a queda nos preços ultimamente, o acumulado durante o ano fez com que o consumidor perdesse o interesse. As locadoras também têm a sua importância na queda dos preços dos carros. Previsto a renovação na frota da maioria delas, elas podem comprar esse ano até 220 mil carros, e por consequência disso, as locadoras vão ter que vender os seus carros usados, aumentando a oferta por carros usados e diminuindo ainda mais o preço. A Localiza troca sua frota a cada 17 meses. Ela é a principal locadora do Brasil, contando com mais de 320 mil carros. Tudo isso se confirmando é bom até para quem já tem carros, porque os seguros e o IPVA também vão ficar mais baratos. Os últimos 2 anos foram muito difíceis para quem queria largar o busão e comprar o seu carro, mas a bolha de carros usados vai estourar. Então, se você está querendo comprar um carro agora, espere mais alguns meses, porque tudo isso está no início, e logo mais no final de 2022 e no início de 2023 a bolha vai estourar, e você pode economizar alguns milhares de reais com isso. E depois venha me contar aqui nos comentários se você conseguiu aí economizar alguns milhares de reais. Já pensou em ter um canal de sucesso no YouTube ou uma conta bombando no Instagram para vender todos os dias e ganhar dinheiro? Existe um método muito simples para você ganhar dinheiro online com vídeos no YouTube, no Instagram ou no TikTok. Ou seja, você não vai depender mais daquele seu chefe chato e nem do governo. Você vai poder conquistar sua liberdade financeira de tempo, trabalhando quando e onde você quiser. E para você ter acesso a tudo isso, acesse o primeiro link da descrição para conhecer o treinamento FDM do meu professor Gabriel. Lá você vai descobrir o passo a passo para criar um canal ou um Instagram sem aparecer e ganhar dinheiro com isso, tá? Então vai lá no link da descrição, clica lá e conheça esse treinamento incrível.